Bom dia a todos, a todas. Bom dia. Vou quebrar aqui o protocolo e dar um bom dia primeiro para as nossas professoras, os professores que estão aqui, supervisores, diretores. A missão de vocês é muito importante. E a gente só está aqui porque vocês estão aí. Então, se vocês não tivessem vindo, não teria atividade hoje. Então, muito obrigada por vocês terem atendido ao chamado, né? Às vezes o chamado acontece e a gente não atende, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Douglas, bom dia. Em seu nome, gostaria de dar bom dia para todas as autoridades que estão aqui. E agradecer muito a cidade de Poços de Caldas, a Câmara Municipal, viu? Douglas, Lucas, agradecer a Câmara, agradecer o Executivo, viu, tio Júlio? Já estou chamando de tio Júlio. Nem sou de Poços, nunca fui aluna, já estou chamando de tio Júlio também. As secretárias, né, municipal, a superintendência, né, regional de ensino aqui de Poços, porque essa ação, né, quando a gente pensa na educação cidadã e a gente enxerga a educação cidadã como uma rede, porque a gente tem que enxergar como rede mesmo, né? Não é verdade, Leandro? Porque não é uma ação de Pouso Alegre, não é uma ação de Poços de Caldas. Nós temos que fazer essa ação no Brasil. Né? Como a professora Maria Helena, já estou até chamando a senhora de professora, como a professora Maria Helena colocou, não é? Como a dona Maria Helena colocou, que nós somos municipalistas, somos mesmo, né? E é do município que emerge. Então, cada município que vai fazendo, e nós tentamos sempre trabalhar em rede, está aqui a Thaís, que não me deixa mentir, né, Thaís? A gente faz as atividades das escolas do Legislativo em rede. Justamente para isso, né, para que a gente consiga ter esse movimento nacional. E, felizmente, nós temos visto que o movimento está acontecendo de forma nacional, sim. São várias cidades, vários estados que estão implantando. Então, eu queria agradecer muito a cidade de Poços de Caldas por incentivar esse trabalho, né, por colocar esse trabalho em prática e ser realmente pioneira, como o Leandro colocou, né? Vocês são pioneiros. É o primeiro município, a gente roda o Brasil inteiro fazendo esse trabalho. É o primeiro município que a gente vê que implanta ao mesmo tempo, simultaneamente, na rede municipal e na rede estadual. Então, parabéns, tanto a Superintendência de Ensino quanto a Secretaria Municipal de Educação por abraçarem, né, a ideia, né, Leandro? E estarem aqui. Eu espero que hoje a gente tenha uma manhã bem produtiva e que vocês saiam daqui com muitas ideias do que fazer. Não porque nós vamos passar as ideias para vocês, não, que nós não viemos aqui dar receita de bolo, não, viu? Mas porque vocês vão ter milhões de ideias aí para fazer um trabalho maravilhoso e depois vão ensinar para a gente como é que vocês fizeram para a gente fazer lá em Pouso Alegre. Tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Douglas. Muito obrigado, Manu, mais uma vez pela presença. Agora eu vou passar também a palavra à nossa diretora da Escola do Legislativo, a Thaís. Obrigada, Douglas. Bom dia. Bom dia a todos que puderam prestigiar hoje. Professora Maria Helena, presidente Leandro Moraes, Fernanda, tio Júlio, Débora, minha amiga Manu, o Lucas, que é sempre muito parceiro nosso na Escola do Legislativo. E como a Manu disse, principalmente vocês, professores, professoras que estão aqui hoje, para acolher esse projeto, que já é um sonho da Escola do Legislativo há alguns anos, mas agora nessa legislatura a gente conseguiu, então, a compra dessas cartilhas, né, implementar. Fomos lá, conversamos com a professora Maria Helena, fomos até a superintendência e falamos com o pessoal da superintendência também, e eles, gentilmente, né, com muito acolhimento a esse projeto, falou, não, vamos fazer dar certo. E fazer até um agradecimento também ao ex-presidente da Câmara, que não pôde estar aqui hoje, é o Marcelo Heitor, que, né, ele comprou essa ideia quando eu e o Dolfo fomos lá na Secretaria de Educação, conversamos com a Maria Helena, assim que a gente veio com um feedback positivo da parte deles, ele já comprou a ideia. E hoje a gente vem agradecer o pessoal de Pouso Alegre que pôde estar aqui presencialmente para falar com muito mais do que eu, o que é esse material da cartilha. E aí, puxando um gancho com o que a professora Maria Helena falou, eu gostaria, assim, de coração, que cada professora não olhasse esse material só assim, mais um projeto que eu tenho que desenvolver. Se vocês já folhearam aí a cartilha, já tiveram acesso a ela, vocês vão perceber que vocês podem trabalhar de forma interdisciplinar. Então, a gente pode trabalhar matemática, ciências, história, geografia.
Se você tem uma atividade para fazer com os seus estudantes, eu preciso ensinar eles sobre as unidades federativas. Vocês vão ver que tem um mapa que vocês podem pedir para eles colocarem ali, identificar os estados. Eu preciso ensiná-los a relacionar o estado com as capitais. Tá ali uma página só para isso. Então, assim, que vocês realmente possam utilizar da cartilha dentro do dia a dia de vocês, né? A nossa intenção não é ampliar mais ainda o que vocês têm que fazer, né? O planejamento que vocês têm que fazer. Não, é realmente distribuir uma ferramenta para que vocês possam utilizar e ensinar um pouquinho mais sobre a cidadania para os seus estudantes, dentro do que vocês já passam para eles no dia a dia. Então, assim, só explicando já como vai funcionar o projeto, agora na primeira semana de março a gente já vai distribuir para todas as escolas, já vai levar cartilhas para os estudantes. Hoje as professoras também que estão presentes já receberam uma cartilha e o livro de apoio, que é a Constituição em miúdos. Então as crianças vão receber a cartilha e as professoras também receberão o livro que vocês receberam aí, que é o base, né, o texto base, digamos assim, para que vocês possam trabalhar em sala de aula o conteúdo da cartilha. No mais, é agradecer mesmo, falar assim que de coração a Escola do Legislativo está aberta. Acho que muitas de vocês, no ano passado, puderam participar do Câmara em Visita também. Estou vendo uma carinha ou outra que participou do Câmara em Visita, professores que trouxeram seus estudantes. Nós temos aí, nesse momento, dentro da Escola do Legislativo, projetos que atendem desde a educação infantil até o público universitário. Era realmente o nosso objetivo, ampliar essa atuação da escola. Então, contem com a Escola do Legislativo, que esse ano está completando 15 anos. Então, a gente está aí com muito fôlego para trabalhar com a educação cidadã. Vou fazer um último agradecimento. O seu Álvaro Canhani, ex-vereador da Câmara, está aqui prestigiando o nosso evento. Palmas para ele. Ele que era o presidente da Câmara na instituição da Escola do Legislativo. Então, muito obrigada, seu Álvaro, por aquele momento em que o senhor comprou a ideia da Escola do Legislativo aqui para a Poços. Obrigada. Muito obrigado, Thaís. Obrigado, nosso ex-vereador Álvaro Canhani. E antes de nós passarmos também, o presidente da Escola do Legislativo, né, presidente consultivo da escola, o vereador Bruno Dias, não pôde estar presente, mas também gravou um vídeo que nós vamos apresentar aqui rapidamente também. E olha que bacana, pessoal, nós estamos transmitindo ao vivo aqui a nossa sessão, né, hoje, aqui os trabalhos, e a Câmara de Pouso Alegre está retransmitindo lá também. Mais uma ação aí em parceria. Agradeço à Câmara Municipal, né, por dar esse espaço para nós lá também em Pouso Alegre. Muito obrigado. Matheus, por gentileza. Pessoal, meu nome é Bruno Dias, eu sou vereador aqui em Pouso Alegre e sou o atual presidente da Escola do Legislativo. Estou aqui para dar um abraço em todos vocês. Infelizmente não pude estar aí por compromissos profissionais aqui em Pouso Alegre. Minha equipe está aí com vocês, estão sendo recebidos muito bem pelo que a Manu tem falado aqui. Quero agradecer imensamente ao Poder Executivo e à Secretaria Municipal de Educação por abraçar essa ideia e fazer um agradecimento do tamanho da amizade de Pouso Alegre e Poços de Caldas, justamente à Câmara de Poços que acreditou nesse projeto. Citar aqui o ex-presidente Marcelo Heitor, o atual presidente, o Douglas, e também a pessoa que está à frente da escola de vocês aí, que é a Thaís. Nosso muito obrigado, conte sempre com a gente e que a gente possa juntos levar educação cidadã. Um grande abraço. Muito obrigado, vereador Bruno Dias. Então, pessoal, antes de nós iniciarmos, só para reforçar aqui, a Câmara Municipal, nós estamos passando por uma reestruturação aqui, trabalhando com a Fundação João Pinheiro, né, de readequar os nossos planos de cargos e salários aos nossos servidores, também as atribuições. E um compromisso nosso que nós tivemos, né, Thaís, é de ter a Escola do Legislativo como setor específico. Ter essa independência para trabalhar cada vez mais os braços da educação com a Superintendência de Ensino, com a Secretaria de Educação, e a gente poder fortalecer cada vez mais as nossas ações. E apenas um rápido depoimento, acho que compartilhando o que a Débora também disse aqui, em uma das edições da Gincana do Saber que nós tivemos aqui, chegou um menino e falou assim: tio, hoje eu ensinei para minha mãe a diferença entre os poderes.
Então isso para a gente, né, pode ser simplório, mas é de fato usar a política como ferramenta de transformação. Então, a casa é de vocês, né? Utilizem, tragam ideias para a gente da melhor forma possível, do jeito que vocês acharem melhor, porque a gente está à disposição de vocês para poder ajudar cada vez mais na educação cidadã, na educação política e começar pela base, né? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis na política, de descrença totalmente do cenário polarizado que nós estamos vivendo, e nós precisamos quebrar isso aos poucos, né? É uma quebra de paradigma a longo prazo, mas é começar agora. Então agradeço muito vocês por estarem aqui, por aceitar esse desafio, e a casa é de vocês, que nós possamos ter uma manhã muito proveitosa, de muito aprendizado. Muito obrigado. Vamos só tirar uma foto. Oi? Ah, sim. Aqui, rapidinho, para não atrapalhar. Viu, Thaís? Desculpa, não te cumprimentei aquela hora. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho aqui, que também é fundamental. Nós vamos presenteá-los aqui com a coleção em miúdos, né? Que é toda a coleção que nós trabalhamos lá em Pouso Alegre. Então, o que tem aqui? Tem a Constituição em miúdos 1 e 2, que é a Constituição Federal adaptada na linguagem para as crianças. Temos a Cartilha de Atividades, que são exercícios da Constituição Federal. Temos o ECA em miúdos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha em miúdos e a Lei de Estatuto da Igualdade Racial. Então, é o material que nós trabalhamos lá em Pouso Alegre. Estamos lançando esse ano o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Pessoa com Deficiência em miúdos. Também, esse ano, serão lançados até o fim do ano, para compor a nossa coleção. Então, nós vamos presenteá-los aqui e, mais uma vez, agradecê-los por abraçar esse projeto. Como eu disse, é um projeto nosso, de todos nós aqui. Juntos vamos construir essa história e lá na frente nós vamos colher os frutos com uma sociedade mais consciente dos seus direitos, mas principalmente dos seus deveres, né? Muito obrigado e parabéns a vocês pela iniciativa. Obrigado mais uma vez, presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre. E Thaís, a Thaís, pessoal, é o nosso, brincadeiras à parte, é o nosso Severino aqui na Câmara, né? Então, tudo que a gente dá na mão dela, ela faz muito bem, né, Thaís? Então, agradeço mais uma vez aí ao coração da Escola do Legislativo. E já lancei o desafio para ela, mas vou reforçar aqui na presença de todos vocês, de nós lançarmos aí um projeto voltado para a terceira idade também, através da Escola do Legislativo, né? Acho que para a gente fechar esse ciclo aí de educação cidadã, acho que nós precisamos também pensar aí na nossa terceira idade, né? E quem sabe, se Deus quiser, nós vamos fazer, né, Thaís? Obrigado, gente. Obrigada a todos. Fazendo aqui no município, viu? Conta com a gente. Pessoal, sem mais delongas, vamos destrinchar esse material que vocês receberam aí em mãos, né? Hoje vou contar aqui com a minha grande amiga e parceira,
ela, muito mais do que eu, tem propriedade para falar desse material, então por isso que ela está aqui hoje, para poder tirar dúvidas de vocês, para contar um pouquinho, né, sobre como é, como é esse trabalho da Constituição Federal, né, a partir desses livros, tanto da Constituição em miúdos, como da cartilha, como é que eles fazem esse trabalho lá em Pouso Alegre também, né, porque como é tudo novidade para nós aqui em Poços, então é importante que eles nos contem lá da experiência deles, para ver o que a gente pode copiar de lá. Eu falo, a Manu falava do trabalho em rede que a gente faz com as escolas do Legislativo. Eu falo que eu sou a maior copiona. Todo lugar que eu vou, toda Câmara que eu vou copiando os projetos, assim, trazendo aqui para Poços. Porque em educação legislativa é assim, né? Quando a gente vê uma coisa boa, a gente tem que tentar trazer para cá também. E não sei se ela vai estar assistindo a gente ao vivo, mas aquele primeiro anúncio que eu fiz para você ia estar conosco aqui também a Madu Macedo, que é a autora do livro. Mas ela teve aí um momento um pouco difícil agora no início do ano e não pôde comparecer. Então, se ela está aí nos assistindo, aí, que a Manu mandou o link para ela, espero que ela receba o meu abraço. Ela que é aí uma lenda da educação legislativa, autora de todos esses livros que a gente foi presenteado agora aqui na frente. Então, todos esses, ECA em miúdos, Estatuto da Igualdade Racial em miúdos, toda essa coleção dos miúdos veio aí de um trabalho dela, em parceria. Ela é a ex-diretora de Pouso Alegre, né? Quando ela se aposentou, a Manu assumiu aí o espaço lá, esse cargo, essa missão lá em Pouso Alegre. Mas quero deixar registrado aqui a importância da Madu para a educação legislativa nesse país. Manu, passo para você, querida. Obrigada, Thaís. Muito obrigada. Sim, senhora. Eu estou vendo que eu sou tão grande que nem me cabe ali, ó, na imagem da TV. Eu vou chegar um pouquinho para frente. Para você, o som tá bom? Tá joia? Tá bom? Eu falo muito... Eu sou jornalista, sabe, gente? Então, a minha voz, naturalmente, já é alta. E aí, às vezes, no microfone... Então, se começar a ficar muito alto, vocês me dão um toque, viu? Vocês são Manu, baixa aí. Para não ficar chato para vocês, não ficar cansativo. Thaís, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo trabalho que você desenvolve aqui em Poços. A gente esteve aqui na Gincana Regional e foi maravilhoso estar aqui. Poços já é uma cidade linda, né? E aí, quando a gente chega e a gente é tão recebido por vocês, a gente fica ainda mais feliz. E muito obrigada por citar a Madu. Eu acho que ela não está acompanhando ao vivo agora, ela deve estar com alguma questão, porque eu mandei um WhatsApp para ela e ela não viu ainda. Eu estava falando para ela que a gente está ao vivo na TV lá também. Então, aproveitar para mandar aí um super beijo para a Madu, viu? Que é a Madu, gente. Eu sou a Manu. Ela é a Madu. E o pessoal às vezes confunde. E eu falo que já me colocaram lá na direção para dar confusão mesmo. Para o pessoal ficar meio em dúvida. Se é Manu, se é Madu. E agora tem hora que até nós duas nos confundimos. Tem hora que eu chamo ela de Manu, ela me chama de Madu. A Madu desenvolveu todo esse trabalho. Depois de muitos anos à frente da Escola do Legislativo, ela já escrevia, ela já era autora de alguns livros, e ela recebeu esse desafio, um dia, do Dr. Florian, que é o presidente da Associação Nacional das Escolas do Legislativo, pensando nos alunos, por como desenvolver um trabalho que levasse o conteúdo da Constituição Federal para os alunos. E aí ela voltou para Pouso Alegre, pensando nisso, e em um mês ela escreveu esse livro que vocês estão vendo aí, que é o primeiro da coleção, que é o de capinha verde, que é a Constituição em miúdos 1. Se você ler o livro, quando você terminar a última página do livro, você entendeu as principais noções da nossa Constituição Federal. Numa linguagem bem leve, bem lúdica, o texto é construído em formato de romance, então é um texto muito leve. E esse texto foi pensado para os adolescentes, né? Para as crianças e adolescentes. Então, é um trabalho que nasceu pensando no receptor da informação mesmo. Então, isso é muito importante, né? A gente ter ações e ter trabalhos. E acho que talvez por isso o trabalho esteja dando certo, porque ele foi construído de uma forma muito despretensiosa. Quando esse projeto começou lá na Câmara de Pouso Alegre, a gente nem imaginava que hoje a gente teria mais de 470 cidades brasileiras que, assim como Poços de Caldas, instituem em lei o estudo desse material na matriz curricular mesmo, dos alunos, né? Então, para nós é uma grande felicidade.
Bom, eu trouxe aqui um material para a gente conversar junto e eu queria já deixar bem claro para vocês. Gente, não é palestra, eu não sou palestrante, tá bom? E não é capacitação também, tá? Porque, como eu falei para vocês, eu sou jornalista, não sou professora. A senhora acredita, dona Maria Helena? Então, olha que audácia, eu não sou professora e venho aqui conversar com os professores. Ai, obrigada, é uma honra para mim, viu? Eu amo a educação, é uma honra, de verdade. Só que queria colocar assim, antes da gente começar, já deixar claro para vocês. Então, como não é palestra, não é capacitação, é um bate-papo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida enquanto a gente está conversando aqui, por favor, podem falar, podem me interromper e tirar dúvidas, porque a gente está aqui para isso. A nossa ideia é que vocês saiam daqui com várias opções de como trabalhar esse conteúdo em sala de aula, tá bom? A gente vai trazer aqui alguns exemplos, que se vocês quiserem, vocês podem seguir esses exemplos que estão aí, podem incrementar alguma coisa, adicionar alguma coisa, suprimir algo, enfim, é o que eu brinquei lá no começo, da receita do bolo, né? A gente não vai dar a receita, mas a gente tem uma massa base. A gente tem uma massa base. Alguém vai colocar chocolate, virou bolo de chocolate. Alguém vai tirar o chocolate, vai colocar cenoura, virou bolo de cenoura. Alguém vai colocar mais ovos e virou pandeló. Então, é assim que funciona. E é isso que faz o trabalho ser tão legal, porque vocês têm liberdade para trabalhar o conteúdo. Claro que as professoras da rede municipal vão ter o apoio da Secretaria de Educação. E aí vão trabalhar dentro do que a Secretaria de Educação estabelecer. As professoras da rede estadual, mesma coisa. A superintendência, acredito que vai estabelecer, né, algumas diretrizes para vocês seguirem, tá bom? E o mais importante é que a gente enxergue esse material como ele é, né? Que é um conteúdo leve, um conteúdo lúdico, né? A ideia é que seja divertido para o aluno. Deixa eu ver se está funcionando o trem aqui. Oh, que beleza, tá. Então, vamos lá. Por que estudar a educação cidadã em sala de aula? Aí a gente fica pensando, nossa, mas que raio de educação cidadã que é essa? Né? Mas para que estudar a educação cidadã? E aí eu adorei o que a senhora colocou, Maria Helena, que a gente encontra muito isso nas cidades todas que a gente vai. Muitos professores, às vezes, não falam, sabe? Porque são muito educados, lógico. Nunca nenhum professor chegou em mim e falou assim, nossa, Manu, mais um conteúdo. Não falam. Mas eu vejo que eles estão pensando. Tem uns que eu chego e eles estão pensando assim, nossa, mas eu já tenho tanta coisa que eu tenho que passar para os alunos, agora mais um conteúdo. E aí é muito especial quando a gente chega em alguma cidade e percebe isso, porque no final do nosso bate-papo a gente vê que o professor compreendeu que não é mais um conteúdo, né? Porque a cidadania não é uma disciplina. A cidadania é a nossa vida. Hoje cedo, quando vocês acordaram e vieram para cá, várias situações e ações pelas quais vocês passaram estão ligadas a questões políticas. E estão ligadas a noções de cidadania, de vocês, dos outros. Então, eu não sei o horário da coleta aqui em Poços, como é que é. Lá em Pouso Alegre é de manhã. Então, hoje de manhã, quem saiu e juntou o lixinho da casa e colocou lá no local que faz a coleta, já teve uma atitude cidadã. Se a coleta do lixo de Poços é de manhã e você gastou 5 minutos do seu tempo, já estava atrasada para vir, já estava na correria, tem que dar café da manhã para o filho, para o marido, para a esposa, deixar organizado, levar cheira, tal, não sei o quê. É ou não é mentira que eu estou falando? Quem é mãe aqui sabe como é que é a correria, não sabe? Mesmo assim, você parou 5 minutos, tirou o lixo e colocou para fora, porque você sabe que o caminhão passa de manhã. Se você fez isso, você já deu uma grande contribuição para o bom andamento da cidade. Porque quem não fez isso, por exemplo, hoje, o doutor João, que é médico aqui em Poços, ele estava muito atrasado porque ele tinha uma cirurgia. E ele não fez isso hoje de manhã. Sabe o que ele fez? Ele colocou o lixo ontem à noite, 7 horas da noite, quando ele chegou. O que aconteceu? Choveu, e o lixinho que estava na frente da casa do doutor João foi nadando, chegou lá embaixo, no bairro mais baixo, e tampou uma boca de lobo. E sabe o que vai acontecer? Lá na casa da Dona Francisca, que não é o bairro do Dr. João. Muitas vezes a casa da Dona Francisca é um bairro periférico. O que vai acontecer? Vai alagar a frente da casa dela. E vai entrar água, e vai dar retorno, e vai dar um problema enorme. Então eu pergunto para vocês, a cidadania está ou não está no dia a dia de todos nós?
E são pequenas ações, pequenas atitudes que fazem a diferença, porque nós vivemos numa sociedade, e a nossa sociedade é toda conectada. Então, o nosso trabalho interfere no trabalho de vocês, o trabalho de vocês impacta a vida dos estudantes impacta a vida do pai, da mãe, da avó, da tia, dos priminhos. Então, nós vivemos conectados, né? E quando a gente vê isso, a gente enxerga isso, a gente vê como que é importante a gente trabalhar esses conteúdos, mas também vê como que é fácil. Porque a gente não está falando de algo que está lá distante. A gente está falando de algo que está aqui, que está no nosso dia a dia. Então, quando a gente vai trabalhando esse conteúdo com o aluno vai vendo que está no dia a dia dele, está no dia a dia do pai, da mãe. E esse conteúdo, a educação cidadã, de onde que surgiu isso? A gente que criou, a gente que inventou lá em Pouso Alegre, nós estamos arrumando demanda? Não, a gente não está arrumando demanda. Todo esse conteúdo já está estabelecido na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e mais ainda, na nossa própria Constituição Federal. Olha só o que diz o artigo 5º. A educação, direito de todos, e dever do Estado, atenção, hein, direito de todos. Então, nós, enquanto poder público, temos que nos esforçar muito para garantir isso, que ela chegue a todos. Então, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, o que eu falei, a rede, nós, enquanto rede, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, nós que trabalhamos com educação, sobretudo vocês que são de verdade professores, professoras, supervisores, diretores, vocês têm essa missão de preparar o aluno para o exercício da cidadania. E dá para preparar o aluno ensinando português, matemática, geografia? Com certeza absoluta. Com os conteúdos que vocês já trabalham, vocês já têm, com certeza absoluta, vocês preparam para o exercício da cidadania. Esse material que a gente traz é um material a mais. São atividades que podem facilitar esse processo, né? Auxiliar o professor. Então, nosso objetivo é realmente auxiliar o professor a atingir essa questão, que é o preparo da cidadania, para esse exercício pleno. Como é que a gente faz hoje lá em Pouso Alegre e Poços de Caldas está iniciando essa implantação aqui? Lá em Pouso Alegre, a gente trabalha com os alunos do 4º ano, trabalha especificamente, que eu digo para vocês, esse projeto, esses livros. Com os alunos do 4º ano, da rede pública, e com os alunos do 8º ano. O primeiro passo que a gente faz lá é ter esse diálogo com a Secretaria Municipal de Educação. Aqui eu não citei a superintendência, porque, como eu disse no começo, Poços está sendo pioneira mesmo. De todas as cidades que a gente vê, a primeira cidade que eu vejo que implanta simultaneamente no Estado e no município é Poços. Então, lá em Pouso Alegre, é só a Secretaria Municipal de Educação. Nós, enquanto Escola do Legislativo, temos outros projetos que chegam para os alunos da rede estadual e para os alunos da rede privada também. Mas esse específico que a gente está conversando hoje aqui, que é a Constituição em miúdos, ele vai para os alunos da rede municipal de educação. Nós temos esse diálogo com a Secretaria de Educação, que é o que já aconteceu aqui em Poços. Então, essa etapa, né, Thaís? Puf, vocês passaram já, está tudo certo. Depois, a gente tem reuniões com os professores. Então, acho que é esse momento que a gente está vivendo aqui, né? Vocês estão tendo esse momento, eu acredito que pela primeira vez, de estar reunidos aqui para tratar desse assunto, né, Thaís? É a primeira vez que reuniu os professores. E aí, até o que a gente indica, sabe, Thaís? É que, na medida do possível, você faça todos os anos um encontro, uma atividade com os professores. Lá em Pouso Alegre, a gente faz, eu comecei a fazer ano passado, um café com os professores. Café mesmo. Eu chamei os professores para tomar café. E aí os professores, é reunião. Eu falei, não é reunião, não, é café mesmo. Chega lá e tem uma mesa de café, pão de queijo, nós vamos se conhecer, né? Nós vamos nos conhecer. Eu conhecer vocês, vocês me conheceram, a gente bater papo e conversar sobre educação cidadã. Mas porque lá já está implantado. Então, lá não cabe a gente mostrar como é que faz, como é que não faz. Não tem necessidade, né? Já está implantado faz tempo, desde 2017. Mas esse diálogo, sabe, Thaís, com a rede é muito importante. Tem professores novos que chegam, tem alguns professores que saem. Às vezes tem um professor que desanimou, porque na sala dele aconteceu alguma situação que não foi legal, né?
Às vezes tem algum professor que fez uma ação muito bacana e ele quer compartilhar. Então é muito importante a gente continuar mantendo esse contato. Depois a gente tem a distribuição do material. E aí é nesse ponto que eu quero entrar com vocês. O material que vocês receberam é a cartilha de atividades. A Câmara Municipal de Poços adquiriu a cartilha de atividades, uma para cada aluno. Tá certo, né? Essa cartilha, por que vai uma para cada aluno? Porque ela é consumível, vocês viram? Tem aí as páginas todas. Inclusive, deixa eu pegar uma cartilha aqui. Você empresta uma para mim, Thaís? Por favor, para a gente ir conversando. O que acontece? O aluno, ele vai escrever mesmo aí no livro, né? E a ideia é essa mesmo, a cartilha nasceu com essa ideia, de ser um material colorido, lúdico, bonito. Obrigada, Thaís. Então, ó, o espaço, vocês podem abrir na de vocês, vocês vão ver, é para os alunos escreverem mesmo, utilizarem. E aí, no ano que vem, o que a Câmara vai fazer? Adquirir novamente as cartilhas e distribuir novamente para os alunos da rede municipal. E estadual, né, que aqui em Poços tem essa questão maravilhosa. Então, além da cartilha de atividades, como é que é trabalhado? A gente tem a cartilha de atividades que é do aluno, e o livro Constituição em Miúdos 1, que é esse verdinho, a capa verdinha, ele é para o professor. Por que a gente distribui o livro para o professor? Ah, vocês acham que o professor não conhece a Constituição? Não, de forma alguma, não é isso. A gente entrega o livro professor, para que o professor veja qual é a linguagem que está sendo trabalhada no livro, naquela coleção. Porque é a linguagem que está no livro, nesse verdinho, que é a Constituição em Miúdos, é a linguagem que está na cartilha. E até as atividades da cartilha, elas seguem a mesma ordem que está no livro. Então, facilita muito a vida de vocês, se vocês acompanharem pelo livro, né? E por que também do livro? Vocês vão ver isso na sala de aula. Os alunos se interessam pelo conteúdo. E aí eles começam a fazer perguntinha. E perguntona. E aí tem pergunta que às vezes a gente não lembra mais a resposta, não. Então, vocês estando com o livro lá, facilita muito, né? Porque é a mesma linguagem, segue a mesma ordenação. Então, acaba sendo um planejamento que vocês podem seguir, né? Vai separado por capítulos e a Constituição aqui, a cartilha de atividades, vai separada por essa ordem também. Ano passado, nós criamos mais um material de apoio para a sala de aula. Esse material de apoio se chama Sementes do Amanhã. São vídeos, que a Thaís já tem acesso aos vídeos aqui também, né, Thaís? Você vai distribuir para a rede? Pode aproveitar. Esse material de apoio são 10 vídeos que fazem parte aí. Lógico que é opcional se vocês querem utilizar ou não o material, mas eu vou passar tanto para a superintendência como depois para a Secretaria de Educação, para eles redistribuírem para vocês, se vocês quiserem utilizar também esse material aí dos Sementes do Amanhã. Então, eles vão ajudar vocês com os conteúdos que vocês têm aí da Constituição em miúdos. É isso mesmo. A Thaís Thaís, você já vai rodar o Brasil comigo para explicar a Constituição em miúdos. Você já está por dentro. Já está sabendo tudo. Esses vídeos, olha só que legal, Thaís. Da onde que surgiu essa nossa ideia de fazer os vídeos? Nesse café com os professores do ano passado, eu conversando com os professores, porque eu realmente não conhecia os professores da rede municipal assim, pessoalmente. Porque a Madu foi a diretora da escola a vida toda. Foi ela que fundou a nossa escola do Legislativo. E eu já trabalhava na Câmara há muito tempo, mas eu era jornalista da Câmara e trabalhava com a escola do Legislativo, mas eu não trabalhava diretamente com o professor. Um professor ou outro eu conhecia, porque eu já tinha entrevistado. Mas era aí o nosso relacionamento. E foi por isso que eu tive essa ideia de fazer o café, porque eu realmente queria conhecer as pessoas para conversar, né? Para saber. E aí, o que eu fiquei sabendo nesse café? A maior dificuldade que os professores estavam tendo no ano passado, porque os alunos tinham vindo de 2 anos sem aula presencial. Os alunos do 4º ano, muitos não estavam alfabetizados. Os que estavam alfabetizados regrediram com a pandemia. Eu não sei se aqui em Poços vocês tiveram essa situação, mas lá em Pouso Alegre, as professoras me relataram isso assim, com muita tristeza.
que tinha vários alunos que não estavam conseguindo interpretar o que estava escrito na cartilha de atividades. E o que a gente podia fazer? E aí surgiu isso nessa conversa nossa, nesse bate-papo com os professores. Manu, o que vocês podiam fazer? Porque seria muito legal se vocês tivessem algum material visual, audiovisual. Porque como os alunos ficaram em casa 2 anos, eles acostumaram com a aula na TV, no computador, no celular. E agora a gente está lá de carne e osso falando com eles, parece que eles estão meio assim, sem entender o que está acontecendo. Parece que precisa ter uma interface, assim. E a gente ficou com isso na cabeça. Eu sentei depois com a Madu, que é a autora dos livros, e a gente ficou conversando sobre o que nós poderíamos fazer. Como nós já tínhamos outros vídeos que a gente fazia para a Escola do Legislativo, de outros conteúdos que não tem a ver com a educação regular, eu quero dizer, a gente pensou nisso. A Madu falou, Manu, vamos fazer os vídeos. Será que dá certo? E foi assim que nasceu Sementes da Manhã. Então, são 10 episódios. São 10 episódios, não é videoaula, não. São 10 episódios que são a introdução à aula. Então, assim, a gente termina o episódio falando com o aluno. A gente fala assim, olha, agora, esse conteúdo, você fica aí com o seu professor ou professora, que ele vai te explicar melhor. E aí entra o professor falando. A gente sentiu, nesse 1 ano que fez essa aplicação desses vídeos, que deu muito resultado. O resultado foi muito legal lá com os nossos estudantes, porque a gente faz uma atividade nas escolas que se chama Amarelinha dos Miúdos, que eu vou mostrar para vocês já já. E nas escolas, que é uma belezinha, né, Thaís? E nas escolas que as crianças já tinham assistido o vídeo, o resultado foi 1. Nas escolas que não tinham assistido o vídeo ainda, o resultado foi completamente diferente. Então, gente, não adianta. Essa geração, os pitiquim que estão vindo aqui agora, eles amam tecnologia, como vocês sabem, né? Então, facilita muito. E acaba que facilita para o professor também, porque como o professor já tem essa prévia, né? O professor já entra com tudo ali para dar aula e acabou, já resolve. Às vezes, acontece, vamos falar da realidade do dia a dia, às vezes acontece que o professor está com o conteúdo atrasado. E ele não consegue dar uma aula de 50 minutos em cima do material. Se ele passou o vídeo tem 5 minutos, o conteúdo que o aluno precisa aprender, se o aluno prestou atenção no vídeo, ele já adquiriu uma boa bagagem daquele conteúdo. E como tem a edição, tem musiquinha, tem desenho e tal, prende a atenção das crianças. Então, e foi um produto que nasceu dessa conversa, desse bate-papo. Então, a gente tem, hoje em dia, esses 3 materiais para fazer a atividade. A cartilha, o livro que vai para o professor e mais os vídeos. Depois, a gente tem essa amarelinha que acontece nas escolas. A amarelinha, gente, é uma atividade lúdica. A gente faz nas escolas, nós visitamos, Escola do Legislativo, a nossa equipe. A gente vai em todas as escolas do município de Pouso Alegre, são 34 escolas. A gente vai em todas as escolas, a gente segue o cronograma que a Secretaria de Educação nos passa, cada dia numa escola. Nesse mês que a gente faz isso, a gente não consegue fazer mais nada lá na Escola do Legislativo, a gente só faz amarelinha, porque realmente a gente fica muito tempo na escola. Só que é um tempo investido. Não é gasto, porque é muito bacana. Eu trouxe o vídeo aqui para mostrar como é que é a atividade. Já já a gente vai apresentar o vídeo. Qual que é o objetivo dessa atividade? É despertar nas crianças, nos alunos, o interesse pelo material. Então, o ideal é fazer essa atividade bem no comecinho do ano. Bem no comecinho do estudo do material. Porque os meninos veem que é gostoso estudar educação cidadã. Eles veem que política não é uma coisa que está lá longe, lá em Brasília. Está aqui com a gente, está aqui em Poços, está aqui no meu bairro, né? Está aqui na minha escola, está aqui em mim. Porque nós somos seres políticos. As nossas decisões são decisões políticas o tempo todo, né? Na nossa vida, o tempo todo a gente tem que decidir. A mãe, o pai, que tem 3 filhos e os filhos chegaram no período de faculdade. Só tem dinheiro para pagar a faculdade para um. Vai ter que tomar uma decisão. Não é? Então, assim, o tempo todo a gente toma decisões. E o tempo todo as nossas decisões impactam na vida dos outros.
Então é muito interessante quando os alunos participam da atividade e eles veem que esse conteúdo só que a gente falando parece que é tão complexo, pode ser trabalhado de uma forma divertida. E é divertido mesmo, essa amarelinha, vocês vão ver aí pelo vídeo. É uma atividade que, se vocês gostarem, se vocês acharem legal, vocês podem fazer na escola de vocês. Não precisa ter uma estrutura, não. No pátio da escola, porque a gente faz no pátio, a gente leva os cartazes, coloca os cartazes lá, alternativa A, alternativa B, alternativa C. E separa as crianças. A gente coloca EVA no chão para as crianças pularem, como se fosse uma pontezinha. Então, acertou, pula uma casinha. Acertou, pula mais uma casinha. Não tem EVA na sua escola? Pega o giz, passa no chão da quadra. Não tem giz na sua escola. Ah, tem, não é possível, né? Mas não tem, tudo bem. Coloca uma folha sulfite, cola com durex certinho. Dá para fazer. É uma atividade que você consegue fazer de várias formas. As crianças, giz não tem mais, né? Mas tem giz, só não escreve na louça. Sulfite. Não, e olha, eu vou te falar uma coisa. A sulfite eu falei, mas eu não colocaria no chão, porque eu sou a defensora da folha sulfite lá na Câmara. Usa dos dois lados e se deixar na minha mão, eu ainda uso de um terceiro. Porque eu morro de pena de jogar papel fora. De verdade, morro de pena. Mas eu falei da sulfite, já pensei em colocar uma reciclada lá, né? Pegar, que a secretaria já usou, tal, colocar só para marcar. Mas, enfim, se tiver giz, faz a amarelinha lá com giz. Se não tiver, vamos pensar num jeito de fazer. Algum jeito a gente dá. Na pior das hipóteses, vamos comprar durex colorido, coloca durex colorido. Né? E não pode falar marca, que nós estamos ao vivo na TV, né? TV Câmara, me perdoa. A nossa TV lá, não posso falar marca não, e aqui também. Isso é importante. Isso que eu sou jornalista, hein, Thaís? Imagina se não fosse. Mas vamos lá. O importante é a gente fazer atividade com eles. E o que é legal dessa atividade? Quem ganha, lá em Pouso Alegre a gente compra medalha. Uma medalha simples, nada de ostentação. É simbólica, é uma coisa simbólica. E aí eu vou lá nas escolas e eu falo assim para as crianças da medalha, eles ficam super felizes, porque a medalha é dourada, né? Eles falam que é de ouro. Aí quem tem filho pequeno aqui que já assistiu a Peppa, fala, olha gente, mas é medalha de ouro igual da Peppa Pig. É ouro verdadeiro de plástico. É ouro verdadeiro de plástico. Mas eles ficam numa felicidade de ganhar aquela medalha, porque a criança, vocês sabem, para eles o que importa é o que aquilo representa, não o material em si. Né? E na nossa vida é o que representa mesmo o que importa, né? Não é o material em si. Muitas vezes, quem ganha a amarelinha, então tem o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada escola. Ouro, prata e bronze. Vocês vão ver isso. Muitas vezes quem ganha não é o aluno, aquele aluno que estuda mais, que sabe mais, que é mais concentrado, não. Porque como essa atividade no comecinho do ano, ela vai por sorte. Muitas das vezes vai por sorte. E o objetivo é esse mesmo. Muitas vezes o menino que ganha a atividade não era o aluno que é tido assim como o aluno padrão, vamos colocar. Muitas vezes é o contrário. E quando isso acontece, é ainda mais especial. A gente teve vários casos lá em Pouso Alegre, de depois as professoras virem contar para a gente, muito tempo depois, no final do ano, que aquele aluno que ganhou lá da escola dela não era alfabetizado. Depois já aconteceu isso, de duas professoras virem contar isso para a gente. Nós ficamos muito felizes. Não é o nosso objetivo alfabetizar. Não é o objetivo da atividade. O objetivo da atividade é despertar para o estudo desse material. Mas aconteceu duas vezes. Uma numa escola numa região da cidade, outra numa escola em outra região e em tempos diferentes. O aluno que ganhou não era alfabetizado. Era um aluno que dava bastante problema na escola. Era um aluno que tumultuava a aula. E era aquele aluno que nunca quer participar de nada, porque tudo ele acha chato. Foi, fez atividade, ganhou. Chegou em casa com a medalha e aí pela primeira vez sentiu como que é legal você ganhar um reconhecimento, você ter reconhecimento por algo que você fez. E nos dois casos, esses dois alunos, eles foram alfabetizados, pediram para a professora ajudá-los a aprender a ler, porque eles queriam conhecer o material, queriam ler o material daquilo que eles ganharam, porque eles ganharam primeiro lugar numa atividade que eles nem sabem o que é o livro. Né? E aí começaram a ler o livro, foram alfabetizados aos pouquinhos, e depois até o comportamento do aluno em sala de aula mudou. E muda mesmo, gente. Vocês vão ver, quando a gente começa a trabalhar com eles as noções de educação cidadã, até na sala de aula facilita muito a vida de vocês, sabe? Porque o menino, a menina, ele começa a ter mais noção de que o professor está ali, está dando o tempo dele para uma ação que vai me ajudar.
Eu como aluno, eu como pessoa, como indivíduo. Então, esse conhecimento, quando a gente fala de direitos e deveres, é um conhecimento que empodera muito as crianças. E eles mudam muito a relação deles com eles mesmos, com o outro, com a família, com o mundo, com o professor. Então, quando a gente vai tratando desses assuntos, a gente percebe que acrescenta muito para eles, né? E acrescenta para a gente também. No final desse trabalho, o que a gente faz? A gincana do saber. A gente, então lá... Mãe, que é aqui eu trouxe o material aqui para mostrar para vocês. Então, a amarelinha dos miúdos. Matheus, você solta para mim o vídeo, por favor, da amarelinha dos miúdos? Tá sem som, Matheus. Divertida. A ideia é incentivar os alunos do 4º ano a iniciar o estudo da Constituição Federal por meio da Constituição em miúdos. A atividade acontece em todas as escolas públicas municipais de Pouso Alegre e APAI, inclusive na zona rural. Em média, 1.100 estudantes participam da amarelinha. A equipe da Escola do Legislativo organiza toda a estrutura na quadra da escola. Uma pausa para fazer um agradecimento especial aos professores da turminha. São perguntas sobre a Constituição com 3 alternativas. Os alunos vão até a alternativa desejada. Quem acerta, continua no jogo. Quem erra, recebe um presente e volta para a plateia. Mas aqui todos ganham. A diversão é geral. Chegamos aos 3 finalistas que vão jogar a amarelinha e serão os medalhistas. O mais bacana aqui é despertar a vontade de estudar e a descoberta de como é bacana aprender nossa lei maior. Obrigada pelo vídeo, Matheus. Então, essa atividade, acho que deu para entender assim, né, como é que ela funciona. Eles se divertem, eles brincam mesmo, e saem correndo na quadra e pulam. Tem torcida organizada, tem escola que faz até torcida organizada, como vocês viram, leva bexiga, balão, confete. E a ideia é essa mesmo, é deixar eles se divertirem mesmo, né? Lá a gente faz assim, como a gente tem essa conversa com a Secretaria de Educação, é durante uma aula. Então, eu sei que eu tenho 50 minutos para fazer a atividade. Tem escola que coloca 100 alunos na quadra e a gente faz a atividade com os 100 ao mesmo tempo, né? E dá certo. E aí, se alguma escola daqui de Poços quiser fazer essa atividade, alguma professora quiser fazer, depois entre em contato com a Thaís, que eu passo para a Thaís passa para vocês. Exatamente como que faz mesmo, se vocês quiserem, assim, como que faz mesmo, a gente põe no chão, quantos bloquinhos põe, quantas perguntas fazem, a gente passa para vocês até as perguntas, se vocês quiserem, porque facilita, para vocês não terem que ficar desenvolvendo, gastando tempo desenvolvendo tudo isso. A gente já tem essa atividade lá, né? Então a gente disponibiliza se vocês tiverem interesse, tá bom? Porque, pois não? Vai querer? Ah, legal, maravilha, Thaís, então eu vou passar para você. E aí você passa, por gentileza, para a professora, para vocês fazerem também. Ai, que legal, fico super feliz, gente. Vai querer também? Ai, que bom, fico muito feliz. Vocês vão ver. Depois vocês me contam. Se fizer, tá no final da apresentação tá o nosso telefone lá da escola e o meu telefone. Se vocês fizerem e for chato e não der certo, depois vocês mandam um WhatsApp para mim me xingando. Pode mandar. Fala assim, nossa, Manu, eu fiz e foi uma chatice, maior bobeira. Os meus alunos não gostaram. Pode falar para mim desse jeito, porque eu duvido que vai acontecer. Eles adoram, gente. É muito divertido. Eles ficam muito empolgados mesmo. E aí é aquilo, você vai fazer só na sua escola? Vai comprar medalha? Às vezes não, às vezes a escola não tem condição de comprar medalha, não é? Faz uma medalhinha de papel dourado e coloca lá em primeiro lugar, ou faz um certificado para dar para o aluno. Né? O que a criança gosta é de sentir que ela foi a campeã daquela atividade, né? E a gente faz a atividade, todas as atividades que a gente faz que envolvem assim competição entre aspas, a gente conversa antes com os alunos, com as crianças. Gente, essa atividade não é uma competição.
O objetivo nosso aqui é brincar. A gente veio aqui para divertir. Porque senão eles ficam tristes. Vocês sabem bem como é que é a turminha. 4º ano, eles ainda são pequenos, né? Eles choram. Nesse ano, nas escolas, não teve muito isso. Mas porque nas escolas a gente faz de um jeito que todo mundo ganha presente. Vocês viram aí no vídeo? É assim, ó. O menino veio aqui e respondeu. Veio na alternativa A, que está aqui comigo. Todos que vieram nessa filinha da alternativa A estão com a alternativa A. Aqui a B, ali a C. A alternativa certa era a C, ok? Toda a turminha que estava aqui na fila da A e na fila da B errou. Então, essa turminha está fora da brincadeira. Eles saem da brincadeira, a nossa equipe acompanha eles e eles sentam de novo na plateia. Só que eles não vão de mão vazia, a gente dá um presentinho. Então, no começo da atividade, a escola do Legislativo comprava guloseima. Era bombonzinho, saquinho de pipoca doce, essas coisas. A nossa Secretaria de Educação, ano passado, nesse bate-papo que a gente fez com os professores, pontuou que lá em Pouso Alegre não tem mais alimentação industrializada nas escolas. Agora só alimentos feitos ou alimentos naturais. Nós não, aqui também. Então, nós não temos lá na Câmara condição de manipular alimentos. Eu não podia assumir essa responsabilidade, porque é muito grande, né? A gente não tem lá cantina, nada disso. Então, o que eu pensei em fazer? Comecei a dar para as crianças material escolar. Então, o que a gente está dando lá? Canetinha. É um kitzinho assim de canetinha, que custa baratinho, e as crianças ficam tão felizes, porque é bonitinho mesmo, que a canetinha é pequena. Muitas crianças não têm isso em casa. Então, para muitas crianças, é a primeira vez que ela está tendo canetinha. E outras crianças têm aquilo em casa, mas a criança se diverte de ganhar igual do colega, né? Então, errou a resposta, a nossa equipe dá o presentinho, eles voltam para o lugar. Acertou, continua. Aí vai de novo o processo. Fez a próxima pergunta. Errou, vai embora para a plateia, vai ficando. Nisso vai afunilando, vai diminuindo o número. Começa com 100, no final a gente tem 5 alunos, por exemplo. Depois, no final, chega em 3. Quando a gente chega em 3 alunos, a gente faz essa amarelinha no chão, que eu contei para vocês. Aí, vai acertando, vai pulando casinha. Vai acertando, vai pulando casinha. Quem chega primeiro no céu é o campeão. Quem chegou em segundo, medalha de prata. Quem chegou em terceiro, medalha de bronze. É assim que funciona. Tá? E essa atividade é bem no comecinho, que é para incentivar os meninos a iniciar o estudo aqui do material. Eu vou convidar vocês agora para olharem aí o material. Todo mundo está com cartilha? Todo mundo está com a cartilha aqui em mãos agora, né? Queria chamar vocês para olharem mesmo o material. O que acontece? A cartilha de atividades, lá, tem várias ações, várias atividades. Oi? Tem gente que está sem? Não tem problema quem tiver sem, eu não quero tumultuar aqui para vocês, não. Eu vou mostrando aqui de longe. Ah, você tem aí, Thaís? Então tá jóia. Para vocês verem mesmo, aquele exemplo que foi dado aqui na frente, da unidade federativa, quando a Thaís falou, está lá na página 11. Quando a gente vai falar das unidades federativas. Tem a bandeirinha, aqui na página 10, e na página 11 tem o mapa do Brasil, para o aluno colorir, para ele falar, né, qual estado que é, enfim. Então, são atividades, como a Thaís colocou aqui para vocês, que não precisam ser trabalhadas, não precisa ser na aula A ou na aula B. Onde vocês entenderem, o conteúdo ele é trabalhado realmente de forma transversal na grade, né? Vocês podem trabalhar conforme vocês entenderem que cabe. E aí, todas as atividades aqui, gente, foram pensadas para que os estudantes apreendam o conteúdo de uma forma mais divertida mesmo. Então, tem cruzadinha, tem caça-palavra. Lá, na página 13, que é a página que a gente colocou aqui, ali na apresentação, é um caça-palavras. Quer ver? Tem uma página, eu gosto muito. Aqui, a Geisa, que está aqui. Geisa, dá um oi pro pessoal. A Geisa faz parte da nossa equipe, nossa assessora. A Geisa é professora. A Geisa é professora de verdade. Eu sou de mentira. A Geisa é professora. E aí, eu conversando com a Geisa, e do 4º ano, né, Geisa? Olha como Deus é maravilhoso. A Geisa é professora de verdade do 4º ano e chegou lá para contribuir com a nossa equipe. Então, é muito legal, porque aí tem a visão de uma pessoa que está na sala de aula todo dia mesmo. Né? Ela falou, Geisa, o que você acha? Quais as páginas que você acha que é mais legal para a gente mostrar lá para as meninas de Poços? E a Geisa me falou dessa aqui, ó, da página 21, né, Geisa? Que são as letrinhas embaralhadas, que a turminha dela adora fazer isso aqui. Tem as letrinhas embaralhadas para eles colocarem em ordem, né?
Só que é aquilo, claro, essa atividade tem que ser dada após o conteúdo ter sido explanado, né? Então, é toda uma sequência que vai acontecer. Depois, gente, tem uma atividade aqui que sempre a gente tem umas situações engraçadas lá na Câmara. E eu acho que vai começar a ter aqui também. Tem uma das atividades que pede para a criança desenhar o prédio da Câmara da cidade dela. Fala assim, desenhe o prédio da Câmara aí da sua cidade. Tem muitas crianças, e os pais das crianças, eles não sabem qual é o prédio da Câmara. Eles nunca foram na Câmara Municipal da cidade deles. Muitos. Não é pouco, não. Muitos. Então, quando a criança chega em casa e fala para o pai, ô pai, ô mãe, a professora passou uma atividade lá da cartilha e a gente tem que desenhar o prédio da Câmara. Como é que é o prédio da Câmara, mãe? Aí a mãe faz assim, hã? Câmara? Ah, na onde trabalha o prefeito? Gente, é verdade, uma grande parte da nossa população ainda não consegue entender que nós vivemos num Estado com a divisão de 3 poderes, que nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Que a Câmara dos Vereadores é o Legislativo, que a Prefeitura é o Executivo. Onde está o fórum, está o Ministério Público, onde estão as outras instituições, é o Poder Judiciário. Então, a gente ainda vive essa confusão. A culpa é do cidadão que não sabe? Não, não é. Né? A culpa não é do cidadão, porque muitas vezes aquilo não foi ensinado para ele. E aí está o grande poder de vocês. Né? Vocês fazem parte da geração que está mudando essa realidade, está mudando esse cenário. Então, muito provavelmente, né, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, os nossos cidadãos já vão ter essa noção, as noções básicas do que é a nossa democracia, do que é a nossa política. E é importante o cidadão saber isso? Gente, é fundamental. Porque quando nós, cidadãos, não sabemos isso, não sabemos como funciona a nossa política, não sabemos como funciona a nossa democracia, nós estamos jogando um jogo injusto. Porque nós estamos jogando um jogo que a gente não sabe as regras. Alguém aqui sabe jogar xadrez? Então, já pensou? A Geisa é uma exímia jogadora de xadrez. E aí agora ela vai trazer o tabuleiro e vai chamar uma de vocês, vai sortear uma de vocês para jogar aqui. Quem ganhar o jogo vai ganhar um carro, 0 km de presente. Quem ganhar da Geisa. Alguém vai topar o desafio? Só que quem perder vai ter que dar o carro para a Geisa. Ninguém vai topar o desafio. Por quê? Se a gente não sabe jogar, como você vai entrar num jogo que você não sabe nem as regras? Né? Vai ser muito difícil você conseguir entender o jogo. É o que acontece. Quando a gente não sabe de nada, a Madu tem muito esse pensamento, essa frase, e eu amo quando ela diz isso. Quando você não sabe de nada, qualquer resposta te alimenta. E quando a gente não sabe como funcionam as regras da nossa vida em sociedade, da nossa política, do nosso Estado, do funcionamento do Estado, se uma pessoa chegar para você e falar qualquer absurdo, você vai acreditar. Então, às vezes, a gente vê absurdos aí no jornal, no noticiário. A gente vê hoje em dia mais do que nunca as fake news. Né? E aí, quando a gente teve o processo eleitoral, o período eleitoral agora, quantas barbaridades a gente leu? E às vezes a gente nem sabia que era uma barbaridade, porque está escrito lá, né? Está bem escrito, não tem nenhum erro de português na notícia e tal, está bem escrito. A pessoa que deu a notícia, que falou direitinho, falou bem, a gente toma aquilo como verdade. Mas quando a gente conhece, quando a gente sabe, então às vezes a pessoa falou alguma coisa ali do STF, você sabe quais são as atribuições do STF. Aí você fala, não, o STF tem nada a ver com isso não. Não é o STF que faz isso. Aí você já desconfia, peraí, isso aí que a pessoa está falando está errado. Aí você vai procurar saber quem que é a pessoa, por que está falando. E aí você vai descobrir, muitas vezes era só uma fake news. Às vezes era só uma informação que recortou de um discurso da pessoa e tirou do contexto. Às vezes a pessoa nem teve a intenção de falar uma mentira, não. Foi só retirado do contexto, né? Ou é uma edição mal intencionada, enfim. Então a gente precisa conhecer o funcionamento do nosso Estado, né? Porque a gente vive nesse Estado brasileiro. Então a gente precisa entender como ele funciona.
E aí, a criança voltando na historinha da Câmara. Aí a criança puxa o pai ou puxa a mãe e fala, vamos lá comigo então, mãe, pai, para a gente ver como que é a frente da Câmara, para a gente poder fazer o desenho lá na cartilha. E aí, esse pai ou a mãe chega lá na Câmara pela primeira vez. A gente já recebeu lá, gente, na nossa recepção, eu já perdi as contas, com certeza já passou de 1000 crianças. Que o pai chegou lá, ou a mãe, junto com o filho, puxando assim na mãozinha. Ah, a gente veio aqui, nossa, que legal que é o prédio aqui, que grande, que bonito, que legal. Ah, então é aqui que os vereadores trabalham. E aí a pessoa já está lá, a gente aproveita, explica, mostra, conversa um pouquinho, né? Mas aí às vezes a gente pensa, se não tivesse essa atividade na cartilha, se o aluno não tivesse recebido a cartilha, talvez ia passar a vida inteira sem ter ido à Câmara de Vereadores. E o poder legislativo é o poder que está mais próximo do cidadão. Né? Quantas vezes a gente conhece o vereador, no nosso bairro mora algum vereador, se no meu bairro não mora algum vereador, o vereador X é meu amigo desde a infância, por exemplo. Ó, exemplo real, verdadeiro, o Leandro, presidente da nossa Câmara, é meu amigo de infância, né, Leandro? Porque a nossa cidade é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então, quantas pessoas também, não, assim como eu, estudei com o Leandro desde pequenininha, quantas pessoas não estudaram com o Leandro e nunca foram na Câmara Municipal? E nem entendem, nem sabem que a Câmara, que o Leandro trabalha, que o Leandro é vereador, não é a prefeitura. É outro prédio, é outro poder, não tem nada a ver. Né? Então, essa atividade é uma atividade lúdica que está aí, que às vezes a gente olha e pensa que pode parecer uma coisa pequena, mas não é. E leva os pais para dentro da instituição. E não pela instituição, não é porque os pais têm que estar na instituição, mas porque tem que conhecer, né? Tem que ter acesso. Então, vocês vão vendo aí que tem várias atividades nesse sentido. Tem entrevista para fazer em casa. Tem a proposição de fazer uma eleição, tipo um teatro, assim, uma eleição simulada dentro da sala de aula. Né? Vocês fizeram, né, Geisa, lá no Colégio São José. E dá muito certo. E as crianças se empolgam, se envolvem. Então, vamos lá. Aí a gente tem a cartilha de atividade. Ixi, eu acho que parou de funcionar aqui. Deixa eu ver. Parou mesmo. Você passa para mim, por favor, Geisa? Para a gente seguir aqui adiante. E aí, além dessa cartilha de atividades, o que nós fizemos? Como eu contei para vocês que tem o vídeo lá do Sementes do Amanhã, a gente fez os vídeos, e aí como tinha essa necessidade de fazer um material ainda mais lúdico, junto com os vídeos, a gente mandou para as escolas mais um material de apoio. É aí mesmo, Geisa, obrigada. É o anterior. A gente mandou... Isso, passou esse... Isso, deixa aí, obrigada. A gente mandou mais um material de apoio, já que a gente está falando aqui da cartilha, que é um caderno de atividades, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Então, conhecendo o material, a Constituição em Miúdos, é o livrinho de capa verde que a escola de vocês recebeu, certamente, que é o livro que vai para o professor, tá? Que eu já comentei com vocês. Então, ele é separado por capítulos, seguindo mesmo a ordem da nossa Constituição Federal. E quando vocês terminarem de ler o livro, certamente vocês compreenderam o grande norte, né, o cerne da nossa Constituição Federal. E é muito bonito de ver. A gente muda muito a nossa visão sobre o nosso país. Porque a gente vê que nós temos leis que são muito bonitas, muito bacanas. E assim, todas as leis do Brasil estão funcionando? Todas elas funcionam? Não, com certeza não. Mas quando a gente tem a lei, a Constituição Federal é o norte, é onde nós queremos chegar enquanto país, enquanto nação. Então imagina como seria o nosso país se nós não tivéssemos nem a Constituição. E da Constituição vieram outras leis que são muito importantes. E é por isso que a gente tem essa coleção completa. Gente, foi a partir da Constituição que foi possível ter leis muito importantes, tão importantes quanto a Lei Maria da Penha, né? Que trata da violência contra a mulher. Pois não? Quer que eu transmita para você? Pois não. Ótima pergunta. Oi? Essa mesmo. Ótima pergunta. O que a professora questionou? Se esses livros que a gente mostrou, se a gente vai distribuir para as escolas também. Vou contar para vocês aonde estão disponíveis esses livros. Esses livros todos são da gráfica do Senado, porque essa publicação toda foi a ótima pergunta para eu poder entrar nesse assunto. A Câmara de Pouso Alegre, a Madu Macedo escreveu o material,
né, escreveu e escreve todos esses livros. E então é uma parceria da Madu, da Câmara de Pouso Alegre, do Senado Federal. Então vocês vão ver que tem a chancela aí do Senado Federal. E da ABEL, que é a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. Então quem imprime esses livros é o Senado Federal, a gráfica do Senado. Lá no Senado, em Brasília, tem uma gráfica mesmo imensa. E eles imprimem vários livros e alguns dos livros que eles imprimem são esses, a nossa coleção. Esses livros estão disponíveis em e-book. Qualquer pessoa pode baixar no site da Livraria do Senado. Pode colocar lá no Google, Livraria do Senado, coleção em miúdos, ou coloca lá, Constituição em miúdos. Tá? Vocês conseguem baixar qualquer um desses livros que vocês queiram gratuitamente. Não tem custo nenhum. Uma para cada. Isso. Isso. Aí os demais livros é isso mesmo. É isso mesmo. Os demais livros. Então, por exemplo, você começou a trabalhar lá a Constituição em miúdos. E essa pergunta me deixa muito feliz. Porque vocês estão implantando só a Constituição. E vocês já estão querendo até saber dos outros livros. Eu fico muito feliz. Porque a gente vê que o conteúdo faz sentido. Que fez sentido para vocês. No 8º, a gente trabalha o livro. Aí o livro Constituição em miúdos é dado para o aluno. O aluno do 8º ano, o livro que vocês, como professores, estão lendo, o aluno do 8º ano lê. Entendeu? Só que aí a gente faz a gincana com eles. Isso. A Thaís vai explicar para vocês da gincana. Aqui em Poços, a gente não faz a distribuição do livro para todos os estudantes de 8º ano, porque a gente trabalha a Gincana do Saber, que inclusive agora, já vou fazer spoiler, que agora em março a gente já vai estar entrando em contato com as escolas, pedindo sempre para o setor de projetos, que é sempre parceiro nosso, avisar vocês sobre a adesão das escolas para a Gincana do Saber. Aqui em Poços, a gente trabalha com 8º e 9º anos. Então, assim, eu não consigo fazer a distribuição, pelo menos não de momento, do material para todos. Então, o que a gente faz é ir até as escolas de 8º e 9º ano, fazer uma palestra sobre a Constituição Federal, uma espécie assim, de introdução ao material. Eles fazem a seleção das duplas que vão participar da Gincana do Saber, e aí sim, as duplas que se inscrevem para a Gincana do Saber, a gente faz a distribuição da Constituição em miúdo para aqueles estudantes que vão participar da Gincana do Saber. O que a gente faz é disponibilizar em PDF para todos, né? A gente disponibiliza para os professores, e aí eles repassam para os estudantes o material em PDF. Né? Hoje em dia, a maioria deles tem acesso, né, ao celular ali, principalmente nessa faixa etária, então a gente não consegue fazer ainda a distribuição física do livro, mas a gente disponibiliza em PDF e os estudantes que vêm para a Gincana do Saber recebem o livro. Obrigada, Thaís. E lá em Pouso Alegre a gente tem feito assim também, sabe, Thaís? A gente ainda não dá um livro de cada da Constituição em miúdos para os alunos do 8º ano, não. A gente faz assim como a Thaís, aqui em Poços. No entanto, ano passado a gente, de forma muito despretensiosa, a gente mandou no Dia Internacional da Mulher, como um presente para a cidade de Pouso Alegre, a gente mandou uma quantidade pequena até de Lei Maria da Penha em miúdos para a Secretaria Municipal de Educação. No Dia Internacional da Mulher a gente fez essa entrega. A Secretaria recebeu e, mais uma vez, abraçou a ideia. E aí, gente, eles desenvolveram o trabalho com os alunos do 6º ao 9º ano de uma forma tão linda que as professoras de Pouso Alegre fizeram com os alunos do 6º ao 9º ano, que no fim do projeto, a gente teve até que fazer uma sessão especial na Câmara para homenagear as professoras. Eu acho que foi a sessão especial mais bonita daquele ano da Câmara, porque foi uma sessão só com professores. Só com professores. Porque eles trabalharam, Thaís, de forma interdisciplinar, trabalharam com intertextualidade. Então, não ficou só no nosso livro, só na Lei Maria da Penha em miúdos. Trabalhou aquele conteúdo, trabalhou os conteúdos de violência doméstica, mas começou
fazer um movimento nas escolas. Então, algumas escolas estudaram a vida da Malala, outras escolas estudaram Anne Frank, outras escolas estudaram Elza Soares. Cada professor foi fazendo de um jeito. E todos os professores fizeram um trabalho maravilhoso. Os alunos responderam de forma muito legal. Inclusive, a gente tem até um relato que, não que seja um relato bonito, é um relato triste, mas é um relato importante, porque a gente precisa falar sobre isso. No CRAS de um dos nossos bairros, esse trabalho foi feito em 2022. No CRAS de um dos nossos bairros, onde tem escola municipal, no ano de 2021, o CRAS tinha recebido no ano inteiro 253 relatos de violência doméstica. E tomou ali as medidas necessárias para encaminhar e auxiliar a família da melhor forma possível. 253. No ano inteiro de 2021. Esse trabalho começou a ser feito em meados de março. De abril a junho de 2022, nesse mesmo CRAS, o número de relatos de violência doméstica passou de 470. Em 3 meses, o número de relatos dobrou o que tinha sido feito em 12 meses do ano anterior. Aí eu pergunto para vocês, será que essas mulheres começaram a apanhar em 2022? Gente, não. Infelizmente, não. Elas já estavam apanhando em 2021. Pior, na frente dos filhos. A diferença é que agora os filhos tiveram acesso a um conteúdo e puderam ajudar a mãe a identificar que aquilo que está acontecendo dentro de casa não está normal. Então, o diretor desse CRAS, a gente só sabe disso porque a gente conversa, a gente dialoga com as pessoas. Então, eu conversando com a coordenadora da Secretaria de Educação, que estava sendo responsável pela aplicação do projeto, ela me mostrou uma conversa de WhatsApp dela com o diretor do CRAS. Eu até pedi para ela, falei, Edna, eu posso printar essa conversa? Você pede autorização para ele, se ele deixa a gente printar essa conversa, para a gente mostrar esse caso, quando a gente sai daqui de Pouso Alegre, porque é importante as pessoas saberem que dá resultado. E aí o coordenador do CRAS, ele chama André. O André contou para a Edna que muitas das vezes a mãe chegava no CRAS com a criança junto. E a criança falando. A criança chegava e falava, olha, minha mãe está sofrendo violência psicológica, viu? Olha coisa, tirando o mérito da questão, olha que coisa mais bonitinha. A criança saber o que é violência psicológica. Porque o que é bacana da Lei Maria da Penha? O que é o ápice da Lei Maria da Penha? Não é que garante que o agressor vai estar distante, vai estar preso, não é nem isso. Não é nem isso o principal. O principal da Lei Maria da Penha, na minha visão, é mostrar para nós que existem vários tipos de violência, porque muitas das vezes a mulher está sendo violentada, mas ela não sabe. Porque a violência física a gente identifica, lógico, né? Uma pessoa chegou aqui, me deu um tapa, eu sei que a pessoa me violentou. Mas tem a violência patrimonial, tem a violência sexual, tem a violência psicológica. Então é muito importante isso ser trabalhado. E foi trabalhado de uma forma leve, de uma forma lúdica. Nenhuma criança chegou em casa chorando, nenhuma criança ofendida, nenhuma criança assustada. Que é um assunto pesado, né? É um assunto difícil. E aí foi trabalhado lá. Então, ano passado a gente trabalhou a Lei Maria da Penha. E esse ano a Secretaria de Educação já veio falar comigo, Manu, e aí? O que a gente vai trabalhar? Esse trabalho não foi 4º ano, não. Foi do 6º ao 9º ano. Aí esse ano, ó, já estou aumentando demanda aqui para você, Thaís. Daqui a pouco a turma vai querer Maria da Penha também. E... Ai, quem dera. Ô, Geisa, tem 10? Aqui as 10, tenho 10. Tenho 10 Geisas, uma dentro da outra. É verdade. E aí, o que acontece? Lá agora, esse ano, a gente vai trabalhar o Estatuto da Igualdade Racial. Eu tenho certeza que vai ser feito também com o mesmo carinho pelas nossas professoras e de forma tão linda quanto, só que eu imagino, estou deduzindo que o resultado vai ser diferente. Por quê? Os casos de injúria racial não são como os casos de violência doméstica, né? Porque o preconceito é muito mais arraigado na sociedade, na nossa sociedade, do que a violência doméstica em si. Então, ele acontece, a violência racial acontece, mas não de forma tão explícita. Então, é um conteúdo que é muito importante de se trabalhar e é um conteúdo que eu tenho certeza absoluta que nós vamos colher resultados maravilhosos a longo prazo, né? A longo prazo. Mas é um conteúdo que precisa ser trabalhado. Precisa ser trabalhado. Então, estou contando isso para vocês para voltar no gancho da Constituição. A Lei Maria da Penha emerge da Constituição.
O Estatuto da Igualdade Racial emerge. O Estatuto da Igualdade Racial é uma lei maravilhosa quando a gente analisa como ela foi criada. É uma lei que foi criada, ela emergiu da sociedade, o Estatuto da Igualdade Racial veio a partir de uma demanda da sociedade brasileira. Até o último dia de aprovação desse estatuto, gente, tinha discussão no Congresso, tinha briga, tinha gente que não queria um Estatuto da Igualdade Racial. Então é muito interessante a gente ver, e isso só foi possível porque nós temos uma Constituição que garante que esse tipo de movimentação social aconteça. E aí a gente chega, então, nessa importância de estudar esse conteúdo e de entender, né, esse conteúdo todo. Então, tá lá na Livraria da Gráfica do Senado. Se vocês quiserem esses outros livros, assim, de forma mais rápida, né, vocês podem baixar lá. Tá? E é gratuito. E a Constituição em miúdos, gente, ela tá lá para fazer o e-book, tem o e-book dela lá, tem audiobook. Então, se vocês tiverem algum aluno que tem deficiência visual, tem o áudio, tá? Tem lá, né, Thaís, na Gráfica do Senado, eles fizeram um audiobook e tem a versão dela em braille. Então, se vocês tiverem aqui alguma escola especial, a gente tem 2 lá em Pouso Alegre, se vocês tiverem algum aluno que tenha deficiência visual, ou algum professor também, quem sabe tem algum professor na rede. A gente tem o livro em braille, a Constituição em miúdos 1. E aí, falando desse material, antes de eu chegar na gincana, vou pedir para colocar o vídeo. Matheus, você coloca para mim o dos Sementes do Amanhã, por gentileza? Enquanto o Matheus coloca... Ô, Matheus, dá uma pausa aí para mim, por gentileza. Deixa eu explicar para vocês. Então, esse vídeo é aquele que eu contei, que são os episódios. Que a gente chega na sala de aula, o professor chega na sala de aula e ele coloca esse vídeo para rodar antes de começar a atividade com os alunos, tá? Depois que ele passa esse vídeo, a gente mandou também um caderno de sugestões de atividades. Eu compartilhei com você o caderno, Thaís? Não? Depois eu passo para você. Se você quiser, né? São sugestões de atividades. Eu mando para você. São sugestões de atividades. Foram atividades que eu e a Madu, nós construímos juntas, pensando em ser atividades assim, o mais lúdicas possível, o mais divertidas possível, para as crianças fazerem ou com o professor em sala de aula, ou depois em casa com a família. Tentando nunca ser tarefa, sabe? Nunca aumentar a tarefa, porque aluno não gosta de tarefa, né? Eu tenho 2 lá em casa, nossa senhora, tem dia que é difícil para pôr os 2 para fazer tarefa. Então, a gente tenta fazer de uma forma que eles estão fazendo uma tarefa sem perceber que é tarefa. Tá bom? E aí, os vídeos. Eu trouxe um vídeo só para rodar aí, para vocês verem como é que é. Eu acho que ele tem 5 minutinhos. Por favor, Matheus, pode soltar pra gente. Olá, pessoal, eu sou a Manu e é tão bom estar aqui com vocês. A partir de hoje, a gente vai aprender juntinho sobre o que é cidadania. O que é ser um cidadão? No final do nosso bate-papo, que serão em 10 encontros, serão vocês que vão estar dando uma aula sobre esse assunto, eu tenho certeza. Vamos lá? Olha só, nós estamos aqui em Pouso Alegre, que fica no estado de Minas Gerais, que é um dos estados que compõem o nosso Brasil. País lindo esse nosso, né, gente? A nossa floresta amazônica, o Pantanal, as belezas das praias nordestinas ou as montanhas tão lindas aqui de Minas Gerais. E todo esse país é regido, é agasalhado, protegido por uma lei que é chamada de Constituição Federal. Ela é a nossa lei maior. Nela está escrito como devemos nos orientar, qual caminho devemos trilhar para construir um país bem bacana, bem bonito para todos nós. A primeira Constituição Federal foi em 1824 e de lá para cá foram 7 constituições, até chegarmos à Constituição que temos hoje. Ela foi promulgada, termo difícil, né? Mas significa que ela realmente se tornou lei. Promulgada, se tornou lei em 5 de outubro de 1988. Tempão, né? Pois é, vocês nem tinham nascido. Mas para a história de um país como o nosso, não é tanto tempo assim.
Agora, em 2022, ela completa 34 aninhos. E quem que a escreveu, hein? Quem a aprovou? É isso que nós vamos ver agora. Nas eleições de 1986, quando os eleitores votaram para elegerem os deputados federais e senadores, já sabiam que eles iriam escrever uma nova Constituição para o Brasil. E foi assim que aconteceu. Foram muitos estudos, muita pesquisa, eles ouviram a população para redigirem e então escreveram a Constituição. E essa era muito especial, porque trazia novos direitos para o cidadão. Por isso é que ela foi apelidada de Constituição Cidadã. E quais são esses direitos, hein? Olha só, eles são divididos em 3. Os direitos civis, os direitos sociais e os direitos políticos. Os direitos civis são aqueles direitos individuais, ou seja, todos nós temos, que é o direito assim à liberdade, o direito à vida, o direito à segurança, à propriedade. Nós temos a liberdade de escolher a nossa profissão, a nossa religião, a nossa maneira de pensar. Para vocês terem uma ideia, na nossa Constituição Federal são citados 79 destes direitos. E eles estão lá no artigo 5º da Constituição. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Vamos falar agora um pouquinho dos direitos sociais. Eles estão lá no artigo 6º da nossa Constituição e nos garante o direito à saúde, educação, moradia, transporte, previdência social, direito ao trabalho e ao lazer. Eles são essenciais para a garantia de uma vida digna dentro da sociedade. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. E os direitos políticos, hein? Os direitos políticos garantem que o cidadão possa participar das decisões políticas. Eles nos garantem o direito de votar e ser votado, de filiar-se ou criar um partido político. Garantem a participação do cidadão no governo. Eles estão nos artigos 14, 15 e 16 da Constituição. E aí, hein? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Qual desses direitos que nós falamos aqui vocês acharam assim o mais legal? Ou será que vocês acharam todos? Na cartilha, agora com o seu professor ou professora, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre a nossa Constituição Federal e os direitos fundamentais que ela nos garante, que são os 3 que nós falamos hoje. Um beijo, boa aula e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Matheus. Oi, gente, então vocês viram, né? É uma introdução mesmo da aula. E vocês viram que aquela que está lá é a mesma que vos fala, né? Porque a nossa realidade lá é parecida com a sua, viu, Thaís? Não tem equipe na escola e na TV para fazer as duas coisas. Então, como eu sou jornalista, sempre fui eu que fiz os vídeos da escola do Legislativo. Então, eu fico virtual e fico real quando a gente está junto com os professores. E aí, então, esse vídeo é o que faz a introdução, tá? Da atividade. E aí, agora, eu queria pedir para vocês assistirem aqui junto comigo um vídeo que mostra o resultado dessas atividades para quem é mais importante para nós, que são os alunos. O que os alunos acham de trabalhar esse conteúdo? Esse trechinho que a gente vai passar é um trecho de uma reportagem da TV Câmara. A gente vai passar um trechinho mesmo, para não estender muito aqui, para vocês verem o que Matheus, vou pedir a gentileza para você, então, de colocar. É o último vídeo que está aí. Eu acho que é o vídeo número 4 ou número 5. Tem o número e está escrito assim, underline meninas.
Esse é o nome do vídeo, que são só meninas que deram depoimento. Por coincidência, só tinha meninas para a gente entrevistar naquele dia. Como as pequenas Maria Eduarda, Isadora e Yasmin. A Constituição em miúdos é muito legal. Eu aprendi muito mais do que eu não sabia, né, sobre a prefeitura, tudo assim. E eu tô achando muito legal, porque eu tô aprendendo e lá em casa eu também tô ensinando minha mãe. Eu tô falando assim: mãe, sabia que é direito da criança tal, 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 tal? Então tá sendo muito legal, que aí minha mãe também me ajuda e eu Vocês ensino viram? ela. Tá Tô muito ensinando legal. lá em casa. Foi estudando, a tia foi ajudando também. O que você mais gostou na Constituição em miúdos? O que você mais aprendeu? Sobre as leis, os vereadores, essas coisas. Foi legal, porque tinha várias coisas interessantes e importantes no livro. O que você mais gostou no livro? Eu acho que o que eu mais gostei foi quando a professora levou o mapa pra gente colorir na página 9. Tá vendo? Então, assim, mas a menininha, a primeira que fala, eu gostei, porque eu tô aprendendo, e lá em casa eu tô ensinando a minha mãe os direitos tal, 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 tal. Então, atenção, professoras, professores, preparem-se, porque vocês vão ensinar um conteúdo para os alunos que a partir daí, na terceira, quarta aula, são eles que voltam ensinando a gente. Porque eles começam a ler mesmo o material e vão aprendendo lá mesmo pelo material, né? Isso é muito gostoso, porque eles realmente são multiplicadores desse conteúdo junto ao pai, junto à mãe. E aí, por fim, eu queria passar para vocês um vídeo que é da gincana. Aí é o vídeo 4, tá, Matheus? É o vídeo da gincana, chama Gincana do Saber. Acho que é o número 4, Gincana do Saber. É um vídeo... O que eu quero que vocês vejam é um depoimento de um estudante que foi o campeão da gincana daquele ano. A forma como ele fala. Só para vocês verem como que esse conteúdo alcança o coração dos alunos. Como que a gente acaba fazendo a diferença para eles. Conseguiu localizar aí, Matheus? Isso. Uma disputa acirrada marcou a grande final da Gincana do Saber Jovem, realizada pela Escola do Legislativo, aqui da Câmara Municipal de Pouso Alegre, nesta quarta-feira. E o vencedor foi o IF Sul de Minas, depois de uma disputa que chegou ao mata-mata. É uma evolução muito grande. Na primeira vez que eu participei, eu não ganhei. Eu fiquei em terceiro, eu acho. Na segunda vez eu ganhei a do ensino fundamental. Agora eu estou participando, ganhando pelo ensino médio. Mas eu queria falar que eu não estou aqui pelo prêmio, eu não estou aqui pelo troféu. Eu estou aqui para representar o ensino público, o ensino gratuito e de qualidade. Eu estou aqui pelo IF. Foi incrível. Eu não consigo nem descrever. É um misto de sensações, de emoções. Fico muito feliz por ter conseguido vencer e representar o IF, que é tão importante aqui para a cidade. Ok, obrigada, Matheus. Pode uma pausar. experiência muito boa. A primeira fala, que é a do Cauã, quando ele estava lá dando a entrevista, nesse dia não fui eu que entrevistei ele, foi a jornalista mesmo da Câmara, né? Que agora eu já não estou mais nessa função efetivamente. Eu estava do lado e eu me arrepiei quando ele falou. Porque eu sou estudante de escola pública, eu estudei na escola pública. Eu saí da rede particular no 4º ano, no 3º ano, naquela época era a 3ª série, e fui para o ensino público, e dali eu fiquei até o fim. Então, é muito importante a gente ver que tem alunos que enxergam a importância de vocês, professores do ensino público. Na abertura da gincana, quando a gente faz um bate-papo ali com eles, a gincana é apresentada pela nossa equipe da escola. Então, quem apresenta sou eu e a Mônica. A gente faz lá toda aquela brincadeira com os meninos. E eu lembro quando eu estava entrevistando ele, a professora dele, por coincidência, é Manu também. Esses meninos falando da Manu deles, da professora deles, era de encher os nossos olhos de lágrima. Porque você vê assim, o respeito, o carinho, o amor que eles têm com a professora, né? E são valores que, às vezes, a gente não vê mais em toda a rede, em todos os alunos, né? Que no passado tinha. Aquele respeito com a professora, aquele carinho, enxergar a professora como aquela pessoa que detém o conhecimento e que está tendo a generosidade de compartilhar com você o conhecimento. E a gente enxergou muito isso neles. E o Cauã, por exemplo, tanto o Cauã quanto o Breno, não era a primeira gincana. Eles participaram quando estavam no ensino, na educação infantil, depois eles participaram do fundamental e agora eles participaram da gincana do Saber Jovem.
Então, a gente aqui, o que a gente está fazendo na nossa atividade, não vai alcançar os alunos do ensino médio nesse momento, mas vai alcançar no futuro, porque eles estão com vocês hoje no 4º ano. Daqui a pouco eles vão estar no ensino médio. E tenham certeza, os alunos de vocês, se vocês têm 50 alunos, se vocês se relacionam com 50 alunos, vão ser os 50 alunos que vão ser impactados? Provavelmente não. Mas se a gente impactar 5 desses alunos e 5 desses alunos começarem a ter essa visão de como é importante entender esse conteúdo, entender o funcionamento do nosso Estado, entender a nossa responsabilidade individual dentro da sociedade e saberem que nós podemos sim construir o país que está escrito lá na Constituição, porque nós já estamos construindo, a gente fez o nosso trabalho. Nós aqui, Câmara, Poder Público, fizemos e vocês fizeram, porque vocês viram que essa missão está lá na Constituição, né? Gente, então, olha, muito obrigada de verdade por vocês estarem aqui, por vocês terem atendido o chamado. Se possível, multipliquem isso com os outros professores que não puderam vir e, se possível, apliquem as atividades, a que vocês quiserem, a que vocês conseguirem, a que vocês virem sentido. Apliquem. Nós estamos à disposição lá na Câmara de Pouso Alegre. Eu estou à disposição, a Geisa está à disposição, a Thaís eu tenho certeza absoluta que está à disposição, porque a Thaís lutou muito para que esse momento aqui acontecesse. A Thaís é uma guerreira aqui dentro da Câmara de Poços, porque realmente ela falou, né, ela trabalha aqui sozinha, né? Eu não tenho 10 lá não, sabe, Thaís? Eu tenho só a Geisa e mais 2 estagiários. Mas são 4 pessoas trabalhando, e você aqui trabalhando sozinha, conseguir trazer tanta gente para cá, parabéns, porque eu sei que você faz com carinho, faz com coração. Porque não adianta, depois que a gente entra na educação, não falei para vocês, eu era jornalista, depois que o bichinho da educação pica a gente, não adianta, a gente não sai da educação nunca mais. Então, muito obrigada por terem vindo, espero de coração que a nossa atividade aqui possa contribuir com o trabalho de vocês de alguma forma, tá? Muito obrigada mesmo. Pessoal, quanta coisa, né, que dá para fazer aí com o material. Fica da minha parte, então, o compromisso, tem que mandar os vídeos. Vou pedir o favor, Letícia, você, por favor, manda o meu contato de WhatsApp para as supervisoras, diretoras e compartilhe, então, com as professoras também. Estou completamente à disposição, se vocês precisarem de tirar alguma dúvida, se vocês precisarem de algum material complementar. Então, eu vou levar, eu vou levar na escola. Então, vou levar as cartilhas, vou levar o livro para as professoras que hoje não puderam estar presentes. Então, elas vão ter o material, tanto a cartilha como a Constituição em miúdos. Vou me comprometer a levar isso só na primeira semana de março. Eu aviso tanto a superintendência como a Secretaria de Educação as datas que eu vou nas escolas, porque agora essas 2 semanas eu vou estar estou com outro projeto do Parlamento Jovem, que é o projeto do ensino médio, que está me consumindo um pouco o tempo também. Então eu não vou conseguir levar agora nessas 2 semanas. Mas na semana seguinte do Carnaval, eu já vou me organizar para a gente poder levar esse material e vocês já terem isso para trabalhar com as crianças, tá? Agradecer mais uma vez a presença de cada professora, de cada supervisora, cada representante de escola, pessoal da Secretaria de Educação, Maria Helena sempre tão amável, sempre aí aberta. A superintendência que abriu o coração também, abriu as portas para a gente poder entregar para os alunos da rede estadual também. Então, agradecer vocês pela parceria.